Olá, minha gente, que o Senhor Jesus seja louvado Amém. Por essa grande oportunidade de entrar no YouTube através do Na Real. Esse programa tem sido, esse podcast tem sido um presente de Deus para as nossas vidas, para mim, para o Lucas, porque nós estamos tendo a oportunidade de conversar com tanta gente que tem sido alvos das muitas bênçãos do Senhor. E nós estamos tão alegres que isso esteja acontecendo ao vivo e a cores aqui diante de nós. Cada quarta-feira a gente volta para casa jubilando no Senhor pelos lindos testemunhos que ouvimos. Não, e um monte de gente para, pelo menos comigo acontece muito, né? Eu estou andando pela igreja, alguém fala, nossa, foi muito legal aquele programa com o fulano, com o ciclano e tal, é legal. Então, se você é essa pessoa que está empolgadona com o Na Real, que nem a gente, então já compartilha esse episódio, porque vai ser e o interessante, legal. Lucas, que às vezes nós, com o nosso olhar humano, pequeno, a gente faz o nosso julgamento do programa, do episódio. Sim. Poxa, aquele programa a gente podia ter explorado mais, não tá legal, não sei o quê. A gente sai com esse tipo de pensamento. Aí a gente se encontra com os irmãos na igreja e os irmãos, exatamente aquele programa que você tinha falado, tinha pensado, que não era aquilo tudo. Como Deus abençoou. Foi. A gente olha, pensa que não vai sair nada e daqui a pouquinho começa a vir testemunhos, começa a vir bênçãos. Olha, louvado seja o nome Deus de é bom, Jesus por esta oportunidade, por esse podcast. E hoje conosco nada menos, nada mais que patrimônios da nossa patrimônio tombado da igreja Maranata. Amém. Luiz e Marilene, Marilene e Luiz. Quem é que não conhece esse casal na nossa Maranata toda? Quem não conhece tá dando mole. Gente de Deus, gente intimamente compromissada com o Senhor. E eu estou muito honrado em poder recebê-los aqui esta noite nesse podcast. Que Deus os abençoe. Sejam bem-vindos. Amém. Seja bem-vindo, Marilene. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Além de serem queridos irmãos, são amigos, são pessoas próximas que nós amamos. Nós trocamos confidências, orações, necessidades de Deus, já trabalhamos várias vezes juntos, temos uma história junto com esse casal. Para mim é tia Marilene e tio Luiz. Por favor, por favor. Marilene, por favor, querida, traz uma saudação para esse público tão maravilhoso. Boa noite. Como o pastor já falou, me chamo Marilene, sou diaconisa lá no Meia. Queria dizer que é um privilégio enorme estarmos aqui nesse programa tão legal, nessa, né, Na Real, como é o nome do programa. Amém. Nós estamos assim apaixonados por esse programa, né, por essa nova atividade, né, do Lucas, do pastor Ari. Amém. E estamos louvando a Deus e dizendo que é um prazer enorme nós estarmos fazendo parte dessa linda atividade na nossa igreja. Amém. Luiz. Gente, é uma alegria enorme, um prazer. O que nós temos a dizer é que estamos satisfeitos, alegres, felizes. Obrigado, pastor, pela oportunidade que você está nos concedendo. Amém. E que o Senhor, irmãos, possa abençoar a vida de vocês cada dia mais como tem abençoado a nossa, viu? Deus abençoe vocês. Amém. Eu preciso apresentar esse casal porque nem todo mundo tem intimidade e o conhece assim como nós conhecemos há tanto tempo. O Luiz e a Marilene, eles são casados só há 44 anos. Quase meio século andando junto. História, hein? Tem história, muita história para contar. Tem 2 filhos maravilhosos que eu tive o prazer de conhecê-los quando ainda eram pequenininhos, quase da mesma idade do senhor, Lucas. A Débora. Por aí. Débora é minha amiga de infância e adolescência. Então, tem a Débora e tem o Luiz Felipe, não é? Que são os 2 filhos de vocês, que hoje são casados. E geraram 2 netos, o Benjamin e a Catarina. Olha que beleza. Quantos anos tem o Benjamin? Benjamin tem 1 ano e 10 meses. Faz 2 anos, né? E a Catarina tem 2 aninhos. 2 aninhos. Eles moram aqui no Rio mesmo? Não, a Catarina está morando em Santa transferiu Catarina. agora para Jaraguá do Sul. Mas eles estiveram aqui um Eles moraram até agora. aqui. Eles Vocês moraram chegaram recente, né? Tem 3 meses, foi em fevereiro.
Vocês devem estar morrendo de saudade, porque Ah. coisa boa, é neto. Já tivemos A lá, gente já já. foi lá, no aniversário dela, já matamos a saudade, mas já estamos com saudade de novo. De novo, com certeza. Ter neto morando perto de casa deve ser bem bom isso. demais. Muito Deve ser, bom. não, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. O netinho bater lá na porta. Alô, vovó. É muito bom. Samuel Não é? faz isso direto. Eu tenho E que ver o sinto- Benjamin. Como é eu que ele sinto quando eu chego? saudade das minhas netas meninas que estão lá em São Paulo, São longe, quatro, em três ou Atibaia. 3. 3. São 3, né? Gabriela, Clarice e a Lulu. 3 amores. E o Samuelzinho aqui no Rio de Janeiro. E se Deus nos permitir, a gente vai lá dar um pulo para vê-las também. Mas vamos voltar aqui para a nossa mesa. Isso. Amém? E continuar dando as informações sobre esse casal querido. 44 anos casados. São diáconos de nossa Igreja Maranata do MEI já há muitos anos. Já tivemos a oportunidade de trabalhar com eles. Já era diácono lá em Vila Isabel também? Não, Não, em Vila Isabel não, mas no MEI sim. No MEI, assim que fomos para o MEI. Isso. nós fomos 2004, né? levantados como Deus diácono. abriu os nossos olhos e disse, olha aí, rapaz, você está orando pedindo ajuda. Olha aí, rapaz. Olha aí na tua cara e tu não vê. Bravo aí. E aí? Graças a Deus por esse casal. E nós estamos honrados Amém. em tê-los aqui conosco hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Quer começar, Lucas? Ué, vamos começar sabendo quem vocês são, de onde vocês vieram, né? Quem começa? Contar a história pra mim. Tia Marilene? Então vai, tia Marilene. Sim. De onde você é? Quem são seus pais? Onde você nasceu? Onde você foi criada? Como é que foi essa história? Bom, eu nasci numa cidade pequena de Pernambuco, no Pensei que interior você de fala Pernambuco. Barbacena, né? Uma cidade chamada Bom Conselho, legal. pertinho de Recife. Bom perto de Conselho. Recife. Garanhuns, Isso. é perto. E perto de Garanhuns, quem não conhecer Bom Conselho com certeza já ouviu falar de Garanhuns. Eu nasci ali numa família muito grande, uma família de 14 filhos. Meus Uau! pais, meus 14 pais irmãos. tiveram 14 filhos. Eu sou a 11ª filha dos 14. Como é que é né? viver numa família com 14 irmãos? Meu Deus. Pastor, Olha, não pergunta pastor. quantos sobrinhos, nem quando pergunta. Não dá pra saber. Pastor, assim, uma família dessa, ela é dividida em fases, porque os mais velhos vão crescendo, vão se casando, vão saindo, depois Tá, ficam... mas enquanto isso, eles acabam se tornando meio que cuidadores dos mais Sim, novos, né? sim. não é? É, os E primeiros, assim, nós fomos uma família muito feliz, somos até hoje. Que legal. Mas assim, o meu pai era um homem, ele não era evangélico. Minha mãe, sim, educou a gente nos caminhos do Senhor. Mas o meu pai era um homem de uma estrutura muito linda, era um homem muito forte, muito inteligente, à frente do tempo dele, da idade dele. Yeah. E ele cuidava de nós assim com muito carinho, O que ele com muito fazia? amor. Meu pai, ele foi delegado durante muito tempo na cidade onde nós morávamos. E assim, nós fomos uma família muito conceituada na cidade onde moramos. Meu pai é conhecido até hoje, o nome dele é conhecido, né? Já não está conosco. Não. E assim, a gente foi uma família muito, muito feliz nessa cidade. Morávamos numa casa que só tinham 5 quartos. Você consegue dizer o nome dos seus irmãos assim em ordem? Todos. Sim. Todos eles? Um baita desafio, hein? Agora vai. Ah, Jesus. Tem que usar o celular. Tem a Eunice, a mais velha, o Florisval, o segundo. Tem o Arnaldo, que já partiu também para a Glória. Tem a Rosileide. Tem a Edilma. Caramba. Foi um terço. Tem a Rosiluce. Jesus. Tem Ajuda tua filha. a Heraclides. Tem a... Deixa eu ver, meu Eu não Deus tô nem do contando. céu. O Reginaldo. 8. Tem eu. A Luciene. Tem Você é a nona? Eu sou a 11ª filha. A Cara, Luciene, João. Tem a Luciene. pode colar, pode dar cola. Tem o Pode dar cola. Alcides. Ó, Tem o João.
Olha, até a memória boa, hein? Quantos foram, Já Lucas? tem 11. 11, 12, 13. Falta Quem 3, foi, só. meu Deus? Que eu esqueci. A Neide. A Neide. Jesus. É difícil, meu Deus do irmão. céu, Eu tenho muita 6 coisa. irmãos, eu confundo as bolas todas, meu. A Neide, 12. Faltam 2. Faltam 2. Ajuda aí, Luiz. A Dilma. Dilma não Dilma, já falou, falei. Dilma? Já falou? Não? Acho Não, que não. Dilma Então não. você não. Eu falei, mas você não contou. Ah, então, é Dilma. isso. E 13, né? Isso, Falta falta 1. A Dilma- Arnaldo, Arnaldo. que faleceu. Foi o último. É. O Arnaldo era o caçulinha? Não, o Arnaldo foi o que eu esqueci. Eu tô voltando. O O caçulinha caçulinha foi o João, João, né? que o senhor conheceu, que era pastor da que presbiteriana. era Ah, pastor faleceu, da né? presbiteriana, que faleceu. Desses irmãos todos já faleceram quantos? 4. 4, Jesus. 4. Todos homens. Todos. Não. Não, Não. Uma mulher. Na duas verdade, são mulheres. quantos homens e quantas mulheres? Eram Tô puxando a mente Oito. dela. Caramba, tá testando a tia Marilene. hoje. 8 tava nos mulheres. Isso tinha que estar no 8 computador. mulheres. É 8 mulheres Jesus! e 6 homens, né? 8 mulheres e 6 homens. Caramba. Agora não pergunta quantos sobrinhos, porque aí tem que ser... É. Mas tinha que ser um delegado ganhando bem, Vocês né? conseguiram, depois de adultos, encontrar todo mundo? Alguma vez? Sim, várias vezes, É. várias vezes. Mas, Aqui pastor, no Rio o tinha senhor diz quantos? assim, era necessário ganhar muito para criar esses filhos, né? Nós não ganhávamos, meu pai não ganhava muito. Meu Acho que pai mesmo era ganhando muito não pobre. vai ser o suficiente para Nossa família era pobre. E assim, mas nós morávamos assim numa casa com 5 quartos. O meu pai era um homem muito querido É onde ele mesmo. passava e Homem a bom. gente, um homem especial, muito especial. Meu Legal. pai e minha mãe, eles eram muito especial. Sem contar com os agregados, que muita gente ia para nossa casa, ia ficando, e o que tinha para nós, tinha para todo mundo. Que legal. Nós tivemos uma família muito especial. Ah, que bom. E aí, aos 17 anos, eu perdi o meu pai. Meu pai faleceu, Você ainda era nova. novinha. Você era a 11ª Primeira filha, e os meus irmãos já tinham casado, a maioria, né? É, assim, porque- os mais velhos, e outros tinham vindo embora para cá, estavam aqui no Rio. Então, ele E eu era a mais velha dos 4 mais novos que Entendi. estavam lá. Teve diferença de anos entre um e outro? Não. Muito pouca, pastor. Teve Era um ano muito que teve Esse diferente. dois, homem era vigoroso. Teve né? um ano, Era. teve Meu um ano que pai teve era 2. um homem forte, Ah, bonito. porque, vejamos lá, ela é a 11ª, Uhum. certo? Ou seja, 10 filhos ele teve brincando. Não teve um ano que teve 2? Ou seja, Teve ele um já ano- tinha filho se casando. Sim, a E gente, você- ainda a tem gente você. era pequena. Ele era o cara mesmo. Eu tive sobrinhos Caramba. com 10 anos, a minha irmã mais nova com 7. Entendeu? A gente começou os nossos irmãos tendo filhos e a nossa família foi dividida em fases. Só que, assim, essas fases, os mais velhos ajudavam a cuidar dos mais novos. Sim. E, assim, a maneira como meu pai educou a gente foi uma coisa, assim, muito linda, porque ele nos uniu, sabe? Ele nos uniu na mesa, ele Legal. nos uniu em todos os lugares da casa. Meu pai era uma figura marcante, educando, ensinando, corrigindo quando necessário, corrigindo a moda antiga quando necessário, Entendi. porque criar 14 filhos não é Só um brincadeira, cortezinho. né? O pai dela, Ah, todo dia levava um bombom para a mãe. todos os dias. No dia que morreu, eu estava com um bombom no bolso. É mesmo? Caramba! O cara é bom mesmo, hein, pô? Meu pai era muito apaixonado Só pela o Max minha que mãe. faz isso hoje. que eu Tu conheço. faz isso? Vai, né? E a minha mãe Mas gostava. pode aprender, né? Né, ele come. Bombom no bolso dele, ele come. Já era. E nós fomos criados assim. E quando meu pai faleceu, nós viemos embora, o restante da família, para morar aqui. No Rio. Então, os que Já tinham estavam dois- aqui, Alguns. né, cuidaram da gente. Que Chegou aqui no Então- Rio com quantos anos? Com 17, Com quando meu pai 17 morreu, já. a gente veio embora logo. Eu Sim, fiz né? 18 aqui. Não, ficaram lá, Você ficaram... conviveu com seu pai ainda há 17 anos. Convivi. Que E legal. meu pai morreu, assim, ele vindo do trabalho, ele infartou na rua, morreu na Ah, rua. que triste. No colo do meu irmão.
Poxa. mais novo que eu. Então, a nossa história é bem triste em algumas coisas, mas uma história que só me traz orgulho, só me traz alegria quando me Recordações lembro. alegres. Muito boas, Abençoadas. sabe? Que bom. Do meu pai, da minha mãe. Amém. E a minha mãe veio para cá conosco e aqui os meus irmãos assumiram a gente, os mais velhos. Que legal, cara. E aí a gente foi começando a trabalhar, a gente foi começando a se adaptar aqui. Sim. E fomos trabalhar fora, onde eu conheci o Luiz. Mas aí você vai parar aí agora. Peraí. Vamos voltar ali pro Luiz. Vamos agora saber quem é o Luiz. Né? E aí, Luiz? Quem é você? De onde veio? Pastor, eu sou de uma família, éramos 5 irmãos, né? Legal. Todos nasceram no Brasil, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Do papai e da mamãe para trás, todos eram portugueses. Todos, sem exceção. Caramba! Entendi. Ou seja, Então, os seus pais... Seus tios, tudo português. para trás, tudo português. Mas os seus pais chegaram a nascer aqui? Não, Não. Eles vieram? todos vieram de Portugal. Vieram de Portugal. Todos vieram de Portugal. Só nós nascemos no Brasil. Os 5 filhos. Entendi. O resto para trás, Tudo Portugal. tudo Portugal. Pô, a comida devia ser boa pra caramba, né? Muito Rapaz, bom. olha, A comida devia ser Muito. boa, hein? eu falo para ela, eu via pela minha avó, pela minha mãe. Mamãe, papai na época comprava aquelas latas de linguiça, né? Aham. De 20 quilos, que tinha cheio de banha. Mamãe cozinhava com aquela banha. Papai comprava aquele negócio de porco, mamãe fazia torresmo e cozinhava com aquele negócio. Eles não tinham colesterol, não tinha nada disso, cara, que eles têm hoje. Interessante, né? Agora, naquela época não tinha negócio de pizza, hambúrguer, McDonald's, Não existia essas coisas, né? É. Eu não sei até onde isso. Vem cá, mas você conheceu seus tios, Conheci, avós? tinha alguns deles no Brasil. Eles vieram para o Brasil, alguns deles. Os pais do meu pai moravam com a gente. Na verdade, a gente morava numa rua, na Rua de Santana, no centro. E era uma casa grande também, não me lembro agora, devia ter 4, 5 quartos também. Então, moravam nossos avós, o papai e a gente. Quando meu avô morreu, eu passei a dormir com a minha avó. É criança, né? Já tinha uns, sei lá, não me lembro. Dos 5, 10 anos. eram você mais 4 irmãos, né? Eram 3 irmãos e 2 irmãs, 5. Você era o mais velho? Não, o mais velho era o Américo. Eu Você era o segundo. Você era o segundo. Aí tinha um outro irmão mais novo, tem uma irmã. O Hermênio era o menino mais novo de todos. É. Ou seja, as pessoas mais próximas de vocês estavam aqui no Brasil, que eram Estavam seus no pais, Só não estavam os pais da mamãe. sua avó, O, seu avô, você conheceu? o avô Sim, moravam do juntos. papai e os outros 2 moravam com a Moravam gente. juntos. Isso. E alguns tios. E tinha alguns tios, não moravam lá, mas moravam no Meia, moravam já na. Ou seja, a galera quando resolveu vir para o Brasil, veio todo mundo junto? Via um grupo. Vieram, acho, meu avô, papai, mamãe, e não sei quantos irmãos do papai. Mas uns 2 ou 3 eu tenho certeza que vieram que eu conheço. Você tem parentes em Portugal? Tem, eu nem sei hoje como é que tá, né? É A gente mesmo? não acompanha mais isso, mas. Separou a Algum família? primo, né? É, ficou. Tem primo, lá. tem. Ficaram irmãos por lá ainda, né? Irmão do seu pai. Ficou, não sei se não deve ser vivo mais, mas. Mas os parentes estão lá. Então, deve ter filho, sobrinho, deve Tem ter. curiosidade de ir lá, não? Pastor, eu costumo dizer para Marilene que eu não sou passarinho é que voa, pastor. Você não gosta Avião de não é avião. minha praia, não. Se ela quiser ir para Portugal de carro, eu vou com ela. Mas tem não foi ainda por causa disso, Marilene? Eu vou para Brasília, pastor, de carro direto. Pergunta a ela, só paro para comer, almoçar. Não anda de avião. Não, eu até ando. Agora mesmo, não, para Brasília eu já fui umas 2 vezes. Mas Né? Brasília é Pra uma hora e Jaraguá fui de meia. avião. Mas você prefere ficar com o pé no chão. Olha, agora eu fui para Jaraguá, ela sempre diz para mim que o avião é rápido. Eu saí 7h30 da manhã de casa, cheguei 10h30 da noite de avião. Se tivesse de carro. Tinha chegado mais cedo. E olha que Jaraguá é longe, hein, cara? Daqui lá Deixa dá eu o quê? ver. Uns 700? 800. Não, Jaraguá acho que dá 1.020. Tá tudo isso? Tá. Dá uns 1000. E daqui para São Paulo são uns 500. É, Pra mas lá, se pra você lá, sair daqui tanto. 6 da manhã, antes das 8 da noite, você tá A lá. última vez eu saí 11 horas da noite, meio-dia a gente estava lá. Antes de meio-dia, antes de pouco eu estava lá. Foi na madrugada. A melhor hora, papai, para esse lugar. Tu tem que passar em São Paulo no máximo 5 horas da manhã, cara. Senão tu leva 2 horas para atravessar. É isso aí. É isso aí. 5 horas já passa já cheio, mas anda, não para, né? Aham. Agora, depois de 5 horas, já era. É, fica agarrado. Agarra mesmo. Mas tá. Mas aí, Isso, volta. pô, quando meu avô morreu, eu passei, não sei por que não botaram meu irmão. Eu
eu acho que eles confiavam mais em mim, não sei porquê. Eu passei a dormir com a minha avó. Mas como criança, né, pastor? A gente... Imagina uma criança toda noite, porque minha avó era muito católica, né? Quer dizer, minha mãe, minha família, né? Eles são católicos, são só católicos, né? Ok. Aí, toda noite eu tinha que rezar terço, aquela Ave Maria, todo aquele processo. Todo aquele ritual. Mas eu louvo a Deus por isso. Normal, pastor. de uma forma geral, Normal. porque Eu louvo a Deus por nossa isso. porque, cultura olha, religiosa no Brasil é totalmente católica, sempre foi. Né? Sim. quando eu fui me tornando adolescente, jovem, eu não fiz muita besteira, porque quer dizer, eu conhecia Deus de falar, né? Eu não Você tinha um conhecia. temor ali, né? no seu Eu tinha coração. medo. A verdade é essa. O temor não Então, é muita medo. besteira eu não fiz com medo de Deus me castigar. Então, eu louvo a Deus por aquele período, por aquele tempo. Que te deu uma mansada. Isso aí. Te deu uma segurada. Aí, um dia eu conheci, aí todos os valores mudaram, né? Mas, Agora vamos voltar para cá. Sim. Jovenzinha, 18 anos, 19 É, anos. chegando no Rio, né? Rio de Janeiro. Eu trabalhava, comecei a trabalhar numa firma, do lado da firma do Luiz. Do Luiz. Ah, E a gente almoçava no Firma de mesmo quê? lugar. Firma de quê? aonde Luiz também? tinha a nossa firma de mexia com peças, reparo naval, né? Eu mexia com reparos motores de navio. navais, né? Legal. E eu trabalhava numa manutenção firma de corretiva e produtos preventiva. químicos, era secretária numa firma de produtos químicos. E aí a gente ia almoçar no mesmo lugar. Um belo E a dia. gente começou a Aonde isso? Ali no centro mesmo? em Bom Bom Sucesso. Sucesso. Bom sucesso. Na rua 24 de fevereiro, e ali a gente foi se conhecendo, no princípio num... Você tem negócio até hoje, moço? Quer dizer, bom, E aí a gente foi começando a se conhecer melhor e tudo, e quando a gente foi ver, a gente estava namorando, É mesmo. ficamos 2 anos vai namorando. almoçar, fica jogando 2 anos. papelzinho, bolinha de papel um no outro. Aí, Foi A gente brincava, né, de... aí que A gente deu? almoçava 44 anos no- de casado, 2 filhos, 2 netos. Um petelequinho de papel assim. A gente brincava de ficar jogando bolinha de papel, e aí a gente acabou namorando. Se apaixonando, né? E 2 anos ficamos namorando e casamos, né? E antes da gente namorar, ele falou para mim, não, a gente já estava namorando, ele falou assim para mim, olha, eu sei que você é de outra religião, mas eu só quero dizer para você que eu não vou casar nunca na sua igreja. Nessa época Eu nasci no lar cristão. você já tinha nascido num lar cristão. Isso. Evangélico, né? Eu estava afastada do evangelho. Eu não queria muito É que nós não compromisso. entramos nessa parte aí. Que sua família era cristã. Era, minha mãe, mãe era dela, cristã, meu pai não. Mas sua mãe era cristã. E Você assim- chegava aí na igreja na sua infância? Sim, eu nasci, me criei assim, eles se criaram, compromissada com a obra do Senhor. mesmo? Nasci na Lá igreja em Bom presbiteriana, Conselho. lá em Bom Conselho. Eu Foi lá dirigia que te deram reunião. um bom conselho. Isso. eu dirigi reunião de oração com 10 anos. Na nossa igreja tinha o culto matutino. Não sei se o senhor Caramba. pegou essa época. Era Explica aí. 6 horas da manhã o culto. Então a gente ia orar 6 horas da manhã. Então eu dirigia esse culto. Eu ia lá e dirigia. Eu tinha o quê? 10 anos, 10 para 11 anos. Eu dirigia como criança, entendeu? Tinha o dia que era as crianças que dirigiam, e esse dia era eu que ia lá à Caramba, frente. que legal. E eu fui muito envolvida no teatro da igreja, em tudo que tinha, qualquer atividade eu estava lá. Eu e minhas irmãs, meus irmãos, assim, os homens não eram muito envolvidos, mas nós mulheres eram muito envolvidas. Nós fomos criadas no coral, e em tudo, escola bíblica dominical. Eu sempre ganhava o concurso para ver quem decorava mais Memorização de mais versículos. textos bíblicos, e eu sempre fui muito fácil de decorar, então eu decorei tudo, alguns dos textos bíblicos que eu sei hoje, decorei na minha infância, Que legal. entendeu? mesmo. A minha mãe era uma mulher comprometida com o Senhor, ela não ia às vezes no domingo de manhã, só ia de noite, porque ela tinha que fazer almoço para esse monte de filhos, verdade. né?
Mas quando meu pai acordava a gente para ir na igreja, sem ser crente, ele acordava a gente e falava, tá na hora de ir para a igreja. O meu pai, sem ser crente, ele dava uma moeda para cada um, para a gente dar oferta. O meu pai não deixava a gente fazer nada que desabonasse o evangelho, porque ele dizia, você é crente, você não pode mentir, você não pode fazer isso, porque você é crente. Ele compreendia os valores, né? Ele compreendia os valores e inculcava na gente. Olha que coisa, hein? O meu pai comprava quadrinhos e colocava na parede. Meu pai não tinha assim, muita conhecimento, nem muita. Ele não lia, não era um homem de leitura, mas aquilo que ele gostava, ele comprava e fixava na parede. Então eu lembro, sabe, de algumas coisas e ele usava aquilo para ensinar a gente. Não era bíblico, mas está na Bíblia de uma outra forma, entendeu? Okay. E assim, a gente foi muito louvado, seja Deus, muito bem educado. E a gente não teve problema nenhum quando chegou aqui no Rio, porque o meu pai ensinou valores que seguem conosco até o dia de hoje. Uma experiência desse tempo de infância, você traz consigo alguma experiência da igreja com Deus, desse período de infância lá em Bom Conselho? Sim, o meu pai era delegado. Sim. E por ser delegado, a gente tinha acesso à cadeia, né? Lá no interior, as cadeias não são como são aqui. Né? Então, né? É muito tranquilo, é tudo muito tranquilo. Você vai lá, é aquele lugar com as mesmas características, aquele cheiro, aquela situação toda, né? Mas não é como aqui. Então, o pastor fazia culto dentro da cadeia. E eu, pequenininha, eu ia a todos os cultos que eram feitos na cadeia para ir evangelizar. Eu ia lá, já que meu pai era delegado, então eu tinha acesso. E aí então, eu ia e eu via aquelas pessoas, alguns se convertiam, e a gente orava, a gente louvava lá. E isso cresceu no meu coração. Os ensinamentos do evangelho nunca saíram. O versículo que diz, ensina o menino no caminho que deve andar, nunca saiu do meu coração. A palavra do Senhor. Minha mãe lia a Bíblia todo dia, não tinha um só dia que a minha mãe não lesse a Bíblia. Qual a importância dela nesse seu contexto? Da minha mãe? Toda, pastor. Toda. A minha mãe, mesmo quando eu saí dos caminhos do Senhor, que eu me afastei, né? Quando cheguei aqui no Rio, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Quando eu conheci o Luiz, eu estava fora. Tava. Mas eu, às vezes, ia dormir, eu escutava a minha mãe falar, e a minha mãe orava por nós. Ela orava sem cessar. E toda vez que eu ia visitar a minha mãe, mesmo depois de casada, ela falava, eu estou orando. Eu estou orando, eu estou orando. E, às vezes, eu falava, mãe, eu estou bem. Olha, mãe, Deus está comigo. Jesus está comigo. E estava mesmo, porque dentro do meu coração era totalmente dele. Mas eu não queria compromisso. Eu não queria... Eu achava que eu precisava viver o que eu não vivi, que eu era nova, que eu precisava viver, né? E me afastei do Senhor. Mas a minha mãe continuou orando, e as minhas irmãs também, a minha irmã mais nova, ela falava para mim assim... Você não quer voltar para Jesus, você precisa voltar, você foi tão usada por Deus, Deus sempre te usou tanto, volta para Jesus. Eu falava, mas eu estou com Jesus, não precisa você se preocupar, eu estou com Jesus. E aí até que um dia a minha irmã foi convidada para ir à ABI. E a minha irmã foi à ABI. Eu sempre falava para ela, eu quero conhecer uma igreja que fale aqui no meu coração, que me balance. Uma igreja que quando eu entrar, eu sinta alguma coisa diferente. E ela foi na ABI e ela se apaixonou pela Maranata. Isso foi quando? Lembra da data disso? Não. Pastor, mais ou menos 82, por aí 83, eu creio, né? E aí, ela mandou para mim, ligou para mim e falou assim... Como é que ela chegou na ABI? Alguém? Meu irmão
Meu irmão foi convidado, eu não sei por quem, que convidou ela. E ela foi com ele. Como eu estava afastada, eu não fui, eu já era casada nessa época. E aí ela falou assim, ligou para mim e falou assim: olha, eu conheci uma igreja que você vai gostar. A igreja tem a sua cara. A igreja tem o seu perfil. Você disse que você quer uma igreja que mexa. Eu fui lá. E verdadeiramente Deus mexeu comigo. Eu tenho certeza que se você for, vai mexer com você. E eu louvo a Deus pela vida da minha irmã, porque ela nunca desistiu de mim. Nunca, pastor. Ela é mais nova do que eu. E ela dizia assim para mim: você vai gostar dessa igreja. Vai lá. Aí eu falei: quando você vai? Ela falou: quarta-feira. Aí eu falei: então, vamos marcar. Vou pedir o Luiz para me levar. Aí o Luiz me levou, me deixou lá na Araújo, Porto Alegre. Eu lembro como se fosse hoje. E me emociona muito quando eu lembro. Porque eu subi, quando eu vi aquela fila imensa, eu falei: Jesus, que coisa linda. Muito concorrido. Que coisa linda. E aí que tá eu acontecendo entrei. Aí que dentro, é né? isso, né? Aqueles elevadores todos com aquela fila. Eu entrei naquilo e eu creio que ali Deus já estava falando comigo, né? Já estava mexendo no meu coração, aquecendo o meu coração. E eu lembro que quando eu entrei na ABI, tinha um letreiro ali na parede que dizia assim: Jesus, nele a gente pode confiar. E quando eu li aquilo, eu lembrei de todo o meu passado, de tudo que eu tinha vivido com Jesus. Eu lia muito a Bíblia, eu era de ler muito a Bíblia, desde pequena. E aí o pastor Paulo... Depois que você se separou, depois que você chegou no Rio e acabou se afastando, você deixou a Bíblia? Deixei a Bíblia, com certeza. E aí quando eu entrei, o pastor Paulo começou a falar, né? Dando as boas-vindas, perguntando quem era de igreja tal, e todo mundo levantava e aplaudia, aquela coisa toda, e eu lá no cantinho, bem no cantinho mesmo, lá atrás. Aí ele falou assim: quem aqui não é de igreja nenhuma? Aí eu levantei, só tinha eu, que não era de igreja nenhuma. E aí ele disse assim: eu quero convidar você para congregar conosco. Se você não pertence a nenhuma igreja, porque nós não pescamos no aquário dos outros, eu sempre lembro dessa frase, mas se você não tem igreja, vem congregar com a gente. Que legal. Aí, naquele dia, eu falei: era essa a igreja que eu queria. Eu queria uma igreja assim. Aí fui embora, assim, como quem sonha. Nesse dia teve testemunhos, e aquela unção que tinha na ABI, que era sobrenatural de Deus, aquilo mexeu no meu coração, e eu cheguei em casa, assim, empolgada, e fui embora, e falei para minha irmã: quarta você vem de novo? Ela falou: vem. Você vem? Eu falei: vou. Ela disse: então eu vou também. E aí ela ficou vindo de Ramos até a ABI só porque eu ia. Eu falei que ia, então ela foi. E aí ela foi comigo, caminhando. E eu comecei a caminhar e falando para o Luiz: olha que igreja linda, que coisa linda que eu conheci. Vocês estavam namorando ainda? Não, casados. Éramos casados. A gente casou em 80, foi em 82, por aí. Aí ele falou assim... Já pularam um monte de coisa, mas eu vou voltar. Isso. Aí ele falou assim, aí eu falei para ele: vamos um dia comigo? Aí ele falou: vamos, eu vou. O que acendeu a minha curiosidade é porque eu sempre ouvi falar do pastor Paulo Brito, que meu irmão trabalhava com gravação, com impressão de disco, essas coisas todas. E o pastor Paulo era médico de uma empresa que ele trabalhava. Certo. E ele sempre dizia que o pastor Paulo chamava ele para vir na igreja, ele disse que um dia ele ia, acabou não indo dia nenhum. Então eu como falou, Paulo Brito, já começou aquilo, já me trouxe uma curiosidade de ir. E como ela começou a ir, estava empolgada, aí acendeu a minha curiosidade de ir, né? Aí continua tudo. Aí o irmão dele trabalhou com o pastor Paulo na Tape Car. Foi na Musidisco, eu acho, né? Foi na Musidisco, né? E a esposa do irmão dele falava para mim assim: porque o Paulo Brito, mas eu não
tinha conhecimento nenhum. E quando eu cheguei lá, o pastor Paulo se apresentou assim: eu sou o pastor Paulo César Brito, sou médico. Eu falei, é ele. É o mesmo. É o mesmo que a Wanda fala. E assim, e aí eu comecei a me apaixonar pela ABI, pelo pastor Cassiano. Eu ia para lá para ouvir o pastor Cassiano, que era o sobrenatural de Deus na vida daquele homem. O pastor Edson Bittencourt, vários pastores. Eu comecei a voltar para a Bíblia. Bíblia. Daniel Bonfim. Daniel Bonfim conheci em Vila Isabel, também. Aí já estava pertinho dele partir, né? Isso. Eu conheci. Agora deixa eu fazer uma pausa aqui e voltar lá ainda em Bom Conselho. Algo aconteceu lá em Bom Conselho que os fez tomar a decisão de vir para o Rio de Janeiro. Sim. Foi o falecimento do seu pai e fez com que essa turma toda viesse, porque os seus irmãos, todo mundo veio para o Rio. Mas foi só o falecimento? Por que vocês tomaram essa decisão? Não foi só o falecimento, porque meus irmãos já estavam aqui, a maioria já estavam aqui. A maioria já estava aqui. Aí eles alugaram um apartamento, eles moravam no lugar, e aí eles alugaram um apartamento para que coubesse toda a nossa família que estava chegando. E os meus irmãos nos assumiram, assim, os mais novos que não trabalhavam, já no Rio de Janeiro. Tá. Então eles trabalhavam muito para sustentar a gente, porque a gente era a mais velha, era eu e a única trabalhava, era os caçulos. Foi só para entender essa transição aqui para o Rio de Janeiro. Mas voltando para cá. Sim. Tá, você conheceu o Luiz lá trabalhando, almoçavam juntos. E aí começaram a se gostar e resolveram casar-se, não é verdade? Isso. Casaram-se. E nesse processo chegou a Maranata para você. Lá na BI. Através da BI. Da sua irmã. Da sua irmã e tudo mais. Amém? Só para colocar no fio certinho. Na linha do tempo, certinho. E aí, antes da gente casar... Vocês geraram filhos logo, não? Não. É outra história. É outro testemunho. Mas antes da gente casar, o Luiz falou para mim que ele era de outra religião e que ele não casaria na nossa igreja. Sim. Não queria casar na nossa igreja. Ele não admitia isso. Para ele, não era viável casar em outra igreja. Eu achava que se eu mudasse de religião, eu ia pecar. Era o tempo da ignorância, Era o entendimento da época. Eu conhecia... E aí eu falei para ele assim, pensei rápido, falei assim, o casamento é 40 minutos, né? Então vamos fazer um acordo. Eu caso na sua igreja, mas você me dá a sua palavra que eu educo os filhos na minha. Aí ele disse, eu dou a palavra que você educa os filhos na sua. Falei, então eu caso na sua. E eu casei na igreja católica, casei ali na São José da Lagoa. Naquela igreja redonda que na Lagoa. Isso. E depois nós não descobrimos que não poderíamos ter filhos. Essa descoberta veio logo depois, né? Logo depois do casamento. Foi depois do casamento, depois a gente foi vendo que... É mesmo? Mas o que você E aí era um problema com ele. É mesmo? E aí a médica falou pra gente o médico falou pra gente que a gente não iria ter filhos pela quantidade de esperma que ele tinha. Não seria suficiente. Não seria suficiente. Mas, assim, no meu coração, eu nunca deixei de crer que Deus poderia fazer um milagre na minha vida. E eu continuei a vida, né? E a gente foi no médico, o médico disse, olha, vocês não têm chance. Vocês não têm nenhuma chance. Nem com tratamento, né? Não tinha nem tratamento. Aí eu fiz um tratamento, na realidade, na homeopatia, né? Aí a gente foi no médico da homeopatia e o médico deu uma medicação para ele. E resultado, 5 anos depois de casada, eu engravidei do Luiz Felipe. Olha aí. Olha que E aí eu tive o Luiz Felipe.
E 5 anos depois, Veio a Débora. eu engravidei da Débora. O negócio é de 5 anos. É. 5 e 5. 5 e 5. E pra Aí glória, fechou. pra glória Senão ia de ser Deus, 5, 10, 15. E para a glória de Deus, nós criamos os nossos filhos, mas o Luiz não professava a mesma fé que eu. Durante quanto tempo Durante- dessa vida de casar de vocês que ele não professou ou não professava? 15 anos. Ou seja, 15 anos de 15 anos casados, eu passei, o Luiz é. era gente boa, mas não queria nada com o evangelho. Marido bom, marido, assim... Pai presente. Tudo. Mas eu levava ela todo Levava, evento, me todos os cultos, levava. levava. Eu pegava as crianças, levava no colégio Martinzinho, que era naquela rua. Lembra? Mais ou menos que nem seu pai. Dava Exatamente, toda a assistência. e toda assistência. Mas não queria... Dava todo apoio, mas não- não queria comprometer. Questionava muito, ela vinha com os versículos, eu dizia, pô, mas conta aí. Ele era questionador, né? E eu orando, e às vezes eu orava na minha suíte para poder não incomodar ele. Eu entrava para o banheiro e ficava ali orando todo dia, falando: Senhor, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre. Na vida do Nada. Teve um dia que eu já estava cansada de tanto orar. Eu falei: Senhor, se o Senhor não vai, se ele não vai se converter, nem que seja no último suspiro, Senhor, faz um milagre na vida do meu marido. E aí a gente ia, ele me levava lá em Vila Isabel e ele ficava do lado de fora, no carro, num sol de 40 graus, ele ficava dentro do carro e não entrava na nossa igreja. Esperava o culto terminar, mas não entrava. Ele era Esperava o culto. fiel ao que ele tinha falado. Ligava o ar-condicionado, depois de muito tempo, né, eu desligava, ligava. E aí eu ia pro culto, eu ia lá adorar, eu ia lá buscar o Senhor. E aí um dia eu estava no culto e Deus assim fez um mover sobrenatural no culto. E quando eu cheguei no carro, ele falou assim para mim: você tá diferente. Aí eu falei: diferente como? Ele falou assim: não sei, tem alguma coisa diferente no seu rosto. Caramba. Aí eu me lembrei, né? Eu falei: já sei o que é. Eu falei assim para ele: olha, o culto hoje foi tão bom tão bom, que eu tô com uma alegria aqui dentro de mim que eu não sei explicar. Mas foi tão maravilhoso, a mensagem foi linda, os louvores foi lindo, foi algo sobrenatural de Deus. Aí ele olhou para mim e falou assim: poxa, você nunca mais me convidou. E eu convidava, mas ele, não, e ficava lá fora. Em Vila Isabel. Em Vila Isabel. Pastor Paulo foi pastor ali durante muito tempo. Foi, mas eu cheguei quando a Igreja da Tijuca veio para cá. Tinha vindo para cá? Tinha vindo para cá. Foi bem antes, né? Não. A gente ficou um tempo lá ainda com a igreja junta, depois a igreja veio para cá e a gente ficou lá. Isso. Né? E assim, eu ali com os meus filhos, e aí ele falou isso para mim. Aí a partir daí eu falei: olha, você é o meu principal convidado a partir de hoje. Eu vou te convidar todo domingo. Se esse é o problema, então sinta-se convidado. Se é falta de convite, lá vai. Sim. Aí um dia ele resolveu que ele ia assistir o culto, mas do lado de fora. Falou para mim: eu não vou entrar. É mesmo? Lá de fora da igreja de Não, Isabel, tinha um entrou Aquela escadinha, né? Tinha até aquela galeriazinha. Eu lembro, cara, eu era criança, a gente subia uma escadinha pra Isso, Não era isso? Ele entrou Tinha galeria. e ficou na escada, do lado de naquela fora. escadinha Na ali, escadinha, do lado E ali de fora. antes tinha assim, aquele ó. quartinho do Chiquinho, né? Sim, isso. sim, Tinha era uma- mesmo. Que eu lembro, era Uma cozinha molecão. ali. Era pequenininho, você e Débora Caraca, eu lembro, era bem muito pequenininha. moleque. Pingava muitas vezes daquele teto ali. E aí, o Judimar, nosso querido Judimar, sabia que o meu marido não era crente. Quando me viu com ele do lado, o Judimar se aproximou e falou: olha, meu nome é Judimar, eu quero lhe dizer que o senhor é muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Aí o Luiz já conseguiu assim esboçar um sorriso, porque a princípio estava fechadão, né?
E aí eu olhei para o Judimar e falei assim para o Judimar, meu marido. Aí o Judimar veio, falou com ele, abraçou ele e tudo. E aí quando eu cheguei em casa, ele falou, poxa, aquele cara é legal. E era mesmo, né? Era aquele cara, é muito legal. Aí eu falei, pois show de é. bola. Aí ele disse, domingo que vem eu vou de novo. Legal. Aí foi de Abençoado, novo. Judimar, né? Foi. Cara, negão era Judimar pô, era muito bom, cara, Judimar era aquele demais, cara era cara. 10, cara. Aí ele falou assim, Caraca. eu vou de novo. Aí quando o Judimar viu, aí não só o Judimar, mas o Humberto da Humberto da Marlise. Marlise também. Legal. Colaram com ele. Aí ele ficava em pé, um do lado, outro do outro, e ficavam ali com ele, assistindo Legal, o culto. cara. Legal, legal. E eu sentava ali atrás, né, pra ficar perto também, né? E aí um dia o pastor Ari foi pra vila, foi só o dando um rodízio. cortezinho. A grande quer dizer, experiência, né? O grande momento em que eu creio que Deus começou a trabalhar comigo na igreja foi num culto de quinta-feira que eu fui, era pastor Cassiano. Cassiano Pastor é Cassiano. extraordinário. Homem de Deus, querido, Ali eu- ungido. Eu comecei a O homem era ungido, sentir... tudo que aquele homem botava a mão, tudo que ele fazia, fazia. qualquer coisa que ele fosse falar. Ele nessa época ainda não tinha tido o problema que ele teve, né? Teve algum tempo depois. Mas eu torcia para saber quando ele estava Até para pregando dar lá. informação, ele dava com unção. Era mesmo, era Que horas mesmo. são, pastor? Que horas Da hora, são? no relógio, Jesus te ele dá a abençoe. Era. E aí, pastor, o senhor foi para lá. Foi do rodízio, saiu o pastor Almir e a pastora... Foi em 94. Acho que foi 4, 90. 5 por aí, né? É, Foi 95. por aí. né? Essas são as lembranças que eu tenho. Tinha 4, 5 anos, cara, que doideira. E a Débora também, vocês eram pequenininhos. Aí no último ano do pastor Ari. Aí, quando o pastor pregou, a primeira vez, Sim, ele virou para mim e falou assim, caramba, esse pastor fala diferente. A gente ouve e sente um negócio aqui dentro. Aí falou assim, esse pastor vai trazer muita gente para essa igreja. Aí eu olhei para o céu e falei, o senhor ouviu Jesus? Ele tem que ser o primeiro, Jesus. Ele está na fila. Tá nessa lista aí. Ele está na fila. Aí eu comecei a orar. Eu falei, Jesus, ajuda o pastor Ari. Abençoa o pastor Ari. Eu comecei a orar para Deus dar uma palavra do coração dele. E todo domingo ele ia, todo domingo ele ia, todo domingo ele ia. E ficava, aí já sentou, e ficou 1 ano sem se converter, né? No final, quando já estava perto de senhor sair, já para o rodízio, um belo dia, eu estou lá, sentada lá, e ele está lá, e o Judimar do lado dele, ficava ali fiel. Judimar E aí era um rapaz que... Judimar, anjo de Deus. Quando o pastor fez o apelo, ele foi o primeiro a levantar. O primeiro a levantar. Esse e dia foi fui lá na eu, frente. Alberto. Na verdade, da turma que se converteu comigo, só tem, acho eu e o Alberto. O resto, Foi o Alberto da Lília, Alberto da Lília. e o Luiz se converteram no mesmo dia. Que bênção. E aí, Deus assim... Aí, quando eu olhei, eu falei, eu não estou acreditando, Alberto foi no Jesus. mesmo dia. Foi. Que legal, cara. Alberto e Luiz. Teve um grupo, só que desse grupo, quer dizer, depois não que se converteram nesse dia. Mas Desse nessa grupo que se época. batizou na mesma época, só que que eu saiba, só tem o Judimar, o Jorge faleceu, e o resto não Tá em tive mais outro lugar, contato. então. E aí eu falei assim, eu não estou acreditando, Jesus. Eu não estou Chegou o acreditando no que eu estou vendo. Tanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Mas o pastor Ari já estava quase saindo de Vila Isabel. Já. Já estava quase saindo. Aí entrou o pastor Silvio Passo, né? Aí quando o pastor Ari saiu, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Porque ele gostava do pastor Ari, ele queria ouvir o pastor Ari. Aí entrou o pastor Silvio. Aí quando o pastor Silvio veio, a princípio ele falou assim, eu gostava do pastor Ari. Eu queria que ficasse onde está o pastor Ari. Mas o pastor Ari tinha ido, saiu de lá, não sei para onde foi, era longe, Isabel não deve sei ter se sido- foi... Ou Jacarepaguá. Jacarepaguá. Aí eu falei, não, mas esse outro pastor também é bom, vamos prestar Pastor atenção. Silvio, gente de Deus. Pô, Aí eu Show de conversei bola. com o pastor Silvio, né, um dia, chamei o pastor Tranquilo, Silvio, calmo, muito. sereno.
E aí o pastor Silvio começou a procurar por ele, a se unir, chegar junto, e abraçou ele. Fortaleceu, né? E aí a gente continuou lá até o dia de hoje, né? E assim foi a conversão do Luiz. E aí Deus mudou a nossa sorte, mudou verdadeiramente em todos os sentidos. Foi... E aí começam os desafios, né? Sim. Porque andar com Deus, Não é fácil. que é uma bênção, longe de nós estarmos sem Ele, mas estar com Deus não significa que o vento vai soprar sempre a Eu que lhe favor, diga. que as coisas vai dar tudo Vai certo. virar Não, flores, um campo vai ser florido. negativo. Não, você tem uma jornada com Deus, mas você está no mundo. É. E você é brasileiro, mora abaixo da linha do Equador. E você vive todas as circunstâncias próprias de quem está no Brasil, de quem depende de saúde pública, de quem depende de segurança, de quem depende de tudo. Nós somos seres humanos. Sim. Sabemos da misericórdia e da mão de Deus sobre nós. Mas o maravilhoso é que Deus se aproveita de tudo isso, de todos esses processos, muitos deles contrários, para fortalecer a nossa fé. Não é verdade? Sim. Para nos ensinar, nos moldar, nos treinar. Deus é maravilhoso, Ele se Amém. aproveita de tudo. E na vida de você não deve ter sido diferente. Porque você se converteu. Quando eu me converti, pastor, aí que parece que eu me converti, os problemas começaram a vir. Mas um dia eu falei, Senhor, agora que eu tomei essa decisão, eu estou contigo. Você já Nunca mostrava disse, ser um cara nunca disse, decidido, nunca- né? Sempre fui. O que vier, né? Sempre fui. Se eu dissesse que vou fazer, eu fazia, custe que custasse. Eu falei, Senhor, agora que eu tomei essa decisão, eu não vou voltar atrás. Não é qualquer Me ajuda. presidente que vai me tirar. Me ajuda. Me ajuda, e tive até algumas experiências interessantes nesse caminho. Eu contei até para ele, lá na Guiné, lembra? Tive. E quais foram essas experiências? Quais foram os... Por uma dessas, pastor, eu tive uma dificuldade tão grande para perder um negócio, e eu dentro ainda da minha ignorância, né? Eu falei, Senhor, baseado na fé da Marilene, eu falei, Senhor, se eu não perder esse negócio, eu vou passar a dizimar. Eu não era crente, ainda não tinha me convertido ainda. Entendeu? E você já Foi tinha feito esse sonhante. propósito? Eu fiz esse propósito. E dizimava. E dizimava, não perdi aquele negócio e passei a dizimar. Eu tinha prometido que ia fazer isso, eu digo, vou cumprir. Me converti depois disso, pastor, depois de ser dizimista. Interessante esse testemunho. Converti E depois de Deus... ser dizimista. Quer dizer, Essa frase o que é que eu uma fiz? Ele não se converteu ainda, meu irmão. Eu, dentro da minha ignorância, eu fiz um O negócio. cara já está na igreja e não é Fiz um dizimista. negócio. Você nem convertido era Já estava dizimando. e já fez um acordo com Mas Deus. ele, pela misericórdia dele, não levou o tempo da ignorância e Mas e deu certo o negócio? Deus abençoou. Deus abençoou. E ele falou para mim, olha, eu prometi para Deus que se der tudo certo, se tudo correr do jeito certinho, eu vou ser dizimista. É a O oração que do você, Jacó. que você acha? Oração do Olha Jacó isso, no pastor. deserto. Se tu me abençoar, Isso. se tudo der certo lá, eu vou sacrificar. Prometeu, depois falhou com o Jacó. Né? Só que o Jacó era bandido. Então, depois Aí ele falou assim, o que tu acha? Eu falei, Ué, começa a dizimar agora, meu filho. Sabe? Eu sabia que ele estava no íntimo dele, era uma barganha, era o tipo de um. Ah, Senhor, se tu me deres, eu te dou, entendeu? Mas ele não tinha conhecimento ainda nem para entender. Deus sabe disso e Deus entra na sabe. coisa. E entrou, pastor. Ele não entra pelo dinheiro, né? Ele entra Ele não pela precisa sua do alma, dinheiro. ele entra pela sua Ele vida. não precisa do dinheiro. Ele E entra depois- pela sua alma, por amor a você, a mim. Ele disse, eu vou Sim. entrar nesse negócio para esse cara saber quem eu sou. E a maneira dele Mas se mostrar, não é? Sim. Mas eu sempre oro e agradeço e louvo a Deus pela vida da Marilene, porque eu digo, gente, ela perseverou 15 anos orando pela minha conversão, pastor. Comigo eu teria desistido muito antes. Se fosse ao contrário, Se fosse ao contrário, que bom que não foi. Mas eu disse um dia para o pastor Davi Silveira, pastor, Deus gosta mais de mim que da Marilene. Ele falou, por quê? Porque olha o que ele deu para mim e olha o que deu para ela. Ele riu. Olha aí. Tô no lucro, não tô?
Foi difícil, era difícil. Olha o que ele deu para mim, o que ele deu para ele. Mano, Você achou Essa de é boa, hein, que vou usar essa também. Caramba. E aí, depois disso tudo, né, os filhos já crescidinhos, as lutas não param, como o pastor falou, né? E aí eu passei por um período muito ruim da minha vida. Eu posso dizer que foi o pior período da minha vida. Eu fui diagnosticada com depressão. Eu comecei a sentir dores físicas. Caramba. Eu sentia dor no meu estômago. 10 horas da manhã, com hora marcada, eu sentia dores no meu estômago. E eu não conseguia comer. Eu emagreci, fui emagrecendo. Eu morava num apartamento enorme. Acho que o pastor Ari chegou a conhecer. Lá, né? ali, Lá Isabel. não, Dona Delfina. na Dona aqui. Delfina. Ah, tá ali. Ali é Tijuca, ali? Ele é Tijuca. Tijuca. E aí eu comecei a passar mal, e aí eu comecei a ir ao médico e ele falou que eu estava com depressão. E eu falei, mas doutor, eu não sinto depressão, eu sinto dores. Ele falou, essas dores são provocadas pelo seu sistema nervoso. Caramba. E a senhora está com depressão. E aí comecei a fazer tratamento e comecei a... Todo dia passava mal, era uma coisa assim terrível e ele me levava pro médico e mais de uma vez eu passei mal no meio da noite com os meus filhos pequenos e a Débora era bem pequenininha ainda. Ela era bem pequena, ela tinha aqui uns 4 aninhos por aí, 4, 5 anos, né? O Felipe tinha uns Noé. E aí ele me levava para a clínica e lá eu levava os filhos juntos porque eu não tinha com quem deixar. E era meia-noite, 1h da manhã, eles me aplicavam medicação e eu ficava lá de repouso porque eu sentia dores. E depois que eu melhorava, eu ia embora para casa com os dois, os filhos não dormiam e a minha vida foi ficando, cada dia foi ficando pior, eu fui perdendo a graça, eu fui perdendo vontade de tudo e eu só sentia dor e eu ia para a igreja e começava às 10 horas da manhã as dores e às vezes eu não aguentava nem ficar na igreja, eu ligava para ele, vem me buscar que eu estou passando mal e aí eu passava mal e aí eu fui, cada dia piorava, ao invés de melhorar, piorava. E foi passando um ano e eu tomando medicação. Passou 2 anos e eu tomando medicação, vários tipos de medicação. E aquilo aliviava, mas não curava. E eu já não aguentava mais. Até que aquilo vinha no meu ouvido assim, não tem mais jeito para você. Você vai morrer. Você vai enlouquecer. Caramba. O teu marido vai te internar. Não tem mais jeito, não tem o que você fazer. A melhor coisa que você precisa fazer é acabar com isso de vez. Nossa. E aí eu falava, Senhor, me dá graça, Jesus me cobre com teu sangue. Eu clamava ao Senhor e aquilo passava. Daqui a pouco aquilo vinha novamente. E eu lembro que uma vez eu estava passando roupa de manhã, fazendo as minhas coisas em casa, que eu tentava driblar a dor fazendo as coisas dentro de casa, né? E aí eu estava passando roupa de manhã e aí algo sobrenatural se aproximou de mim, né? E aquilo falava à minha mente, não tem mais jeito, não adianta. Melhor coisa que você tem que fazer é matar seus filhos e se matar. Nossa, que isso, hein? E aí eu comecei a chorar, larguei o ferro ali e fui para dentro do meu quarto, me joguei no chão e comecei a chorar e clamar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu estou enlouquecendo. E a sensação era a pior coisa que eu já senti na minha vida. Eu nunca senti nada igual, aquela presença maligna
soprando aos meus ouvidos essa situação, e aquele medo foi se apoderando de mim, um medo, uma ansiedade, um medo, e eu me joguei. Eu estava sozinha em casa, tinha levado os meus filhos na escola, eu me joguei no chão do meu quarto e eu comecei a pedir a Deus: Senhor, me guarda, Senhor, sabe, me dá graça, me sustenta. E o Senhor me fez relembrar aquele versículo que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E eu comecei a chorar, e dali eu passei 3 dias que eu não comia, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer mais nada, porque aquela voz, eu não ouvi voz, não foi audível, mas tomou conta da minha mente, tentou tomar conta da minha mente. E aí eu já não aguentava mais, já estava no meu limite, aí eu já não estava querendo mais ir para a igreja. Aí um dia eu falei para Deus: Deus, eu vou para a igreja, eu vou para o culto hoje. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer lá, no culto. Mas eu vou hoje. E eu fui. E quando chegou 10 horas, eu comecei a passar mal. Falei: eu vou ficar, Senhor. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui. Foi no domingo de manhã? Foi no domingo de manhã. E aí, não morri nada, né? Tô aqui hoje, até hoje, porque a coisa era emocional, era algo assim muito ruim. E aí, quando já estava há mais de 3 anos com esse problema, eu achando que eu ia enlouquecer, eu tinha certeza que eu não ia suportar. E um dia eu levei os meus filhos na escola e me ajoelhei no meu quarto. Eu nem conseguia orar. Eu só chorava. E chorava, e molhei a minha cama toda de lágrimas. E aí eu deitei e encostei a cabeça assim. E fiquei ali chorando, só dizia: Senhor, se tu não vais me curar, então o Senhor me leva. Porque se o Senhor me curar, eu vou te servir para o resto da minha vida. Enquanto houver fôlego em mim, eu vou te servir. E aquela situação, pastor, era como se fosse uma tortura na minha mente. E nesse dia eu me ajoelhei, chorei muito. E já perto de buscar as crianças na escola, era de tarde, eu deitei em cima do braço, assim, e eu senti como uma mão quente, enorme, que escorria sobre os meus dedos, assim, minha mão acariciava minha mão e chegava aqui na ponta dos meus dedos. É como se o meu corpo, meu espírito saísse do meu corpo, e aquilo era tão bom, que eu não sabia expressar, eu não sei expressar até o dia de hoje o que senti naquele momento. Foi o sobrenatural de Deus, o toque da mão do Senhor. Eu não tenho dúvida que o Senhor me tocou. Eu não tenho dúvida que o Senhor me... E aí na minha mente vinha assim, porque eu não estava dormindo. Eu estava naquele sono de início de sono, naquele soninho, né? Sono leve. E eu falava: Senhor, e os meus filhos? Porque eu achava que o Senhor ia me levar naquele momento. E quando eu falava: Senhor, os meus filhos, eu recobrava consciência. Mas eu queria muito ir. E aí eu tentava dormir novamente. E a mão novamente vinha e acariciava as minhas mãos. E eu acordei. Na última vez, foi isso por 3 vezes, eu acordei. E quando eu acordei, pastor, eu estava com uma sensação de que eu tinha sido tocada por Deus. Eu sabia que Deus tinha me tocado e eu queria muito ter ido. Muito, muito. E aquele momento, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Que a partir dali eu perdi o medo. Toda vez que vinha o medo, eu falava: não, mas eu vivi aquilo. Deus está comigo, eu não estou só. Ele tocou em mim. O Senhor tocou em mim. Naquele momento ali, Deus começou o meu processo de cura.
E eu tinha prometido para Deus, eu vou te servir pro resto da minha vida. E aí eu comecei a buscar Deus, onde tinha uma reunião de oração na nossa igreja, eu estava lá, onde tinha e eu comecei a servir ao Senhor, eu comecei a ajudar os pastores, e o Luiz junto comigo, aí eu comecei a me livrar dos remédios, porque eu já não sentia mais aquela dor no meu estômago. E assim foi o meu processo de cura durante 4 anos. Eu passei isso. Chegou a tomar 10 remédios, né? Tomava remédio para tudo, remédio para o estômago, remédio para isso, remédio para aquilo, remédio. Era tanta coisa que eu nem lembro. Caramba. E para a honra e glória do nome do Senhor, já se passaram 25 anos. E eu nunca mais tomei um remédio de depressão. Nunca mais tomei calmante, nunca mais tomei nada disso. Salientando aqui que eu fiz o tratamento, eu fui, porque tem pessoas que acham que depressão é uma doença loucura, né? Depressão não é loucura, é bobeira, depressão né? é legítimo, depressão é uma doença terrível. Acontece. Eu posso dizer que é a pior das doenças, eu acho. É a doença do século. E é uma doença que você não tem defesa contra ela, porque até um câncer, você toma uma morfina e aquilo passa. Mas a depressão é uma coisa paulatina que você precisa esperar efeitos gradativamente. E você já não tem, chega numa época que você não tem mais força para mais nada. Nesse tempo, os seus filhos já tinham que idade? Eles ainda eram pequenos? Eram pequenos? A Débora, quando uns 4, 5 anos, o Luiz Felipe, 9, 10 por aí. Foi logo depois que o Luiz se converteu. Eu ia para a clínica levar ela, eu ficava no sofá, um de cada um com uma cabeça nossa. A gente saía de lá, às vezes, 1, 2 horas da manhã, parece que estava tudo bem. 7 horas da manhã, tudo de novo, pastor. Tinha dias que eu falava, Senhor, eu não sabia mais o que fazer. Não estou entendendo. Que difícil, hein? Era difícil. E difícil para a gente que vê. Não é só para quem está sentindo. A gente fica meio sem saber o que fazer, sem poder ajudar. Não tem o que fazer. Porque... É isso, leva e traz, mas... Tem que dar todo o apoio, acolhimento. E no seu caso, você tinha quem buscar, você tinha quem socorrer. E se não fosse o Senhor... Deus, ele respondeu a sua oração. Ele respondeu. Amém. Como é que foi criar seus filhos na igreja e mantê-los na igreja? Porque você tem 2 filhos que são casados, deram 2 netos, e eles estão firmes com o Senhor Jesus, não é isso? Sim. Casaram com pessoas do Senhor também. E Deus me honrou na casa dele. Depois que me converti em espírito e em verdade, né, que entreguei mesmo todo o meu ser ao Senhor, eu sirvo ao Senhor na Maranata, na minha igreja, onde ali junto... Ela era baterista da igreja, né? Durante muitos anos, né? Ela é até hoje. Baterista, toca violão. O Hugo dirige o som lá, o Hugo toca guitarra, toca teclado. O Hugo toca... Conheceu o Hugo, que também é músico. Que era do Praça Seca, né? Que era do Praça Seca. Seu grande amigo também. E a Isabelle dirige louvor. A Isabelle tem uma voz linda. Linda, canta muito. Tem uma voz maravilhosa, dirige louvor. Foi pro Sul, né? E agora eles estão morando lá no Sul. E assim, hoje eu digo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. E não temos problemas, temos dificuldades, Lógico. passamos por lutas. Mas, pastor, assim, o Senhor mudou a minha história de uma forma que não me abala mais muita coisa, né? Mas não parou por aí, não. Não, você acabou sendo alvejada por uma enfermidade fatal, dessas que tiram a vida da gente mesmo. Sim. Né? E eu estou falando de câncer. Né? E conta isso pra gente, como é que foi esse processo, no nome de Jesus. Em 2018, me apareceu um sangramento na mama. Mínimo, né? Mínimo, uma coisa mínima, era uma gotinha assim na mama esquerda. E todos os meus exames estavam em dia, eu não tinha nenhum exame para fazer. E eu fui ao médico e eu falei para ele que estava com esse sangramento e ele disse, isso não é nada, você não tem nada, seus exames não tem nada. Isso é efeito colateral de alguma medicação
e me examinou toda novamente, disse, olha, fica tranquila que isso vai passar. Só que não passou. E eu falei, eu vou procurar um outro médico. Aí falei com a sobrinha dele, que é da área, né? E a sobrinha dele falou assim, vai nesse médico aqui, que ele é um bambambam nesse caso. E eu fui, e cheguei lá, expus a minha história para ele, e ele fez uma citologia, né? Fez um exame, recolheu o material, fez, e não deu nada. E ele falou, olha, seus exames são inocentes. Vamos fazer uma ressonância. Vamos entrar para uma ressonância. E aí fez a ressonância e deu o BIRAD4. Ele falou, olha, eu não contava com isso aqui. Nós vamos ter que fazer uma cirurgia para tirar material do ducto, né? Para fazer a biópsia. E nós vamos fazer na sala de cirurgia e depois a gente vai fazer uma outra biópsia para ver o que é. Porque eu tenho quase certeza, ele falou assim para mim, que não é nada. Porque não tem indicação nenhuma, você não tem nada, e nenhum exame está dando nada. Só que deu BIRAD4, então a gente precisa fazer a biópsia. E aí eu internei e fiz a biópsia, e ele tirou o material, fizeram a biópsia na sala de cirurgia, e ele foi falar para o Luiz, falou, olha, ela tem 99,9% de ser benigno. Porque quem fez a biópsia falou que o material é bom, que ela não tem aspecto nenhum e que da sala deu benigno. Tá tudo bem, mas nós temos que esperar, só para eu dar alta, a imunohistoquímica, que é um tipo de biópsia mais apurada, né, que vai mais profundo. E aí demorou, e eu esperando. Aí um belo dia eu liguei para ele e ele disse, pode vir aqui que eu já estou com o resultado da sua biópsia. E aí Luiz estava trabalhando e eu fui sozinha. E aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, tudo bem com a senhora? Eu falei, doutor, o senhor que vai me dizer? Aí ele disse, eu não tenho boas notícias. Aí eu sentei, né? Aí ele falou assim, a senhora está com câncer. Aí eu falei, como assim, doutor? Como assim? Aí ele falou, a senhora está com câncer e a sua imunohistoquímica veio. Aí me deu, né, o resultado, né, e falou, aí eu falei, pelo menos, doutor, tá no início? Aí ele falou, muito no início. A senhora deu muita sorte. Porque é muito no início. E aí ele falou, olha, ele é um carcinoma intraductal, ele está in situ, que significa que ele está encapsulado, né? E tinha 1 milímetro. E ele tem 2 milímetros no maior eixo. E eu vou passar radioterapia. E aí eu falei, e se eu fizer a mastectomia? Ele falou, então é cura total. Aí eu falei, então eu quero fazer. E ele falou, você vai para casa, pensa muito bem, porque é uma mutilação, você vai para casa, pensa muito bem. Se você não quiser, a gente faz a rádio, né? E segue o processo. Falei, não, doutor, eu quero fazer. E aí fui para casa, falei com o Luiz, ele falou, você que sabe o que é melhor. Eu voltei e falei, eu quero fazer a mastectomia. E ele falou, então vamos marcar. E marcou a mastectomia e fez. E para honra e glória do Senhor, já vão fazer 5 anos, eu faço tratamento até hoje. Eu uso uma medicação, um hormônio. E para honra e glória do Senhor, são 5 anos que eu vou usar. De 5 anos. 5 anos. Para você estar remida. Sim, assim. E assim, eu louvo ao Senhor, porque de tudo que eu já passei na minha vida, em todo tempo, aquele versículo está no meu coração, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Amém. Então o Senhor tem me livrado de doenças mortais, como câncer.
né? Eu não sei qual vai ser o meu dia, nem do que eu partirei dessa terra. Só sei que estou segura no Senhor, que Ele vai fazer o melhor para mim em todo tempo e que eu não tenho medo. Não tenho medo, estou segura. E eu costumo dizer que a minha mala está pronta. A minha mala está pronta. Eu falava muito isso, o pastor Davi Silveira, né? Ele mexia comigo, eu falava, pastor, a minha mala está pronta. Quando Jesus me chamar, eu vou. Mas eu não sei se vai ser de câncer, do que vai ser. Mas uma coisa eu sei. Eu tive um encontro real e verdadeiro com Cristo. E eu estou segura nas mãos dele até o dia que ele me chamar nessa terra. Amém. Amém. Você tem um texto do seu coração que você nos falou há pouco, que é Jó 19, 25, que diz, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E que, por certo, se levantará sobre a terra. Esse texto marca a minha vida, porque em todas as minhas aflições, quando eu não tenho mais força, quando eu falo para Deus, eu sei que o meu Redentor vive. E que, por certo, se levantará sobre a terra. Glória a Deus. E uma vez eu vi uma versão que dizia, eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará em meu favor. Amém. E esse texto fala ao meu coração e eu me seguro na palavra do Senhor, com vários outros textos, mas esse, assim, onde eu vou, o que eu falo, quando eu dou meu testemunho, eu sempre falo, eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará em meu favor. E vive mesmo. E eu sou um milagre. Aleluia. Eu sou um milagre muitas vezes. Amém. Né? Aleluia. Glória a Deus. E o texto do Luiz é o... Eu tenho ele aqui. É o Salmo de número 37, versículo 1. Versículo 4. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Com certeza, Eu tenho esse vivido isso, texto pastor. tem a ver com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus, porque é o que você tem feito, buscar ao Senhor, buscando agradá-lo, amém, permitindo que Ele abençoe você cada dia mais. Afinal de contas, Ele ama muito mais você do que a Marilene. Tanto que o melhor presente Ele deu para mim. Vamos para as nossas considerações finais. Eu queria ouvir vocês sobre o que vocês poderiam dizer para essa turma que está chegando agora, que não tem o conhecimento, não tem a vivência, esse relacionamento com Deus que vocês, ao longo desses anos, foram adquirindo. O que vocês poderiam dizer para essa turma toda agora? Eu diria para os jovens, nunca se afastem do Senhor. Nunca percam o segmento da vida com Cristo. Isso eu diria para os jovens. Eu diria para as mulheres, não desistam dos seus maridos. Amém. Não desistam, continue orando. E não desistam de estar na casa do Senhor e buscando e orando para que Deus dê uma palavra, como deu para o pastor Ari. E através dessa palavra, o meu marido se converteu. Eu tenho uma dívida de gratidão. Eu digo que eu oro pela vida do pastor Ari com desejo no coração, porque Deus o usou. E todos os pastores da nossa igreja tiveram uma participação na nossa vida. Verdade. Por isso eu amo a Maranata, eu amo a minha igreja. E o pastor Rômulo e a pastora Osaí foram peças fundamentais na recuperação do câncer, quando eu fui operar o câncer. Uma das coisas que eu não esqueço é o sorriso, né, da pastora Osaí. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, que eles estiveram comigo, São que eles preciosos, estiveram ali, são preciosos. Muito amoroso. me abraçando e tomando conta de mim ali.
e todos os outros que nos abençoaram. Eu quero dizer, você que é membro da Maranata, não se afasta da sua igreja, não, fica aqui, porque nós somos uma família linda. A Maranata é uma família linda. Para honra e glória do nome do Senhor, eu amo congregar nessa igreja. Pastor. Amém. Amém. E esse rodízio de pastores, que às vezes a muitos parece estranho, né, e às vezes até difícil, ele acaba trazendo essa coisa boa de você poder ter um relacionamento especial com cada um desses pastores, que são pessoas que entregaram suas vidas a Deus, ministerialmente falando, para que Deus os use. E Deus coloca essa gente no tempo certo. Sim. Cada um com a sua especialidade, com o seu jeitinho, forma, né? E eles se apresentam. Então, nós temos ouvido aqui testemunhos de irmãos e irmãs que sempre enfatizam um momento especial que viveram com esse pastor. Igrejas que eu pastoreei, né? E que você fica às vezes com essa impressão de que você saiu e agora que Deus vai colocar outro pastor. Exato. E com o jeito certo, porque o jeito certo é o jeito de Deus, não é o meu jeito. Sim. Não é o jeito do pastor, é o jeito de Deus. E Ele vai colocando esse jeito em nós e vai nos capacitando de forma que essas pessoas que são os alvos de Deus vão sentindo o carinho de Deus através desses homens, através dessas mulheres. Porque, na verdade, o Deus é o mesmo. Muda só a ferramenta. Muda só o veículo. Mas quem está por trás de tudo isso é o Senhor, que ama cada um de nós, ama cada um de vocês, e que usa o pastor que está ali na hora, com uma palavra, com um carinho, de forma que a pessoa saiba que Deus está se manifestando através dessa pessoa, desse pastor, dessa pastora. Isso é fabuloso. Isso é nós somos gratos a Deus, né, porque todos os pastores que passaram por nós fomos abençoados com eles todos. Amém. E graças a Deus nos tornamos até amigos. Sim, é verdade. Amém. Amém. Então, para nós foi um período fantástico. Amém. Poxa, que legal. Essa conversa foi muito legal, porque eu amo vocês, né? Eu vejo vocês como... Eu chamo de tia Marilene, tio Luiz, e a consideração é realmente como se fossem tios mesmo da minha família, né? A Debinha e o Luiz Felipe são como se fossem primos também, né? Então, a gente é muito amigo, né? Então, cara, que bênção ter vocês aqui. Esse testemunho realmente é impactante. E, pô, eu acho que quem foi impactado por esse testemunho e que gostaria de dar um abraço na Marilene, vai lá no Meyer, logicamente. Mas eu tenho uma outra dica também que é muito importante. Você quer ter certeza onde encontrar Marilene e Luiz? Festa do Amor, no banquinho de cimento, logo depois da primeira árvore, depois da cantina. Eles vão estar ali, aquele banquinho pertence a eles, não sei se vocês estão sabendo disso. Todo ano, vocês querem encontrar Marilene e Luiz, dá um abraço neles, é aquele banquinho ali, atrás da segunda ou terceira barraca ali, eles vão estar ali sentados. E a festa do amor esse ano não aconteceu, vai acontecer ainda, né? Vai ser em setembro, né? É agora em setembro? Acho que é setembro, acho que é 7 de setembro. Vê se não é, pastor. Vou até ver isso aí enquanto o nosso Lucas está fechando aqui. É isso, então, assim, que alegria ter vocês aqui na Real. Pra gente com certeza faltava vocês aqui nessa história aqui também, porque vocês fazem parte da história da Maranata também. Então, e a Maranata faz parte da história de vocês. Então, acho que é isso. A gente tá... Esse programa, assim, foi meio acidental isso. A gente não planejou isso, mas os convidados estão contando as suas histórias de vida e, ao mesmo tempo, também estão contando a história da Maranata. Sim. A gente não tinha imaginado isso, né? Mas a gente está vendo a Maranata de uma forma tridimensional, né? Assim, por vários pontos diferentes, através de vários testemunhos, em tempos diferentes, tempos semelhantes, né? Quantas pessoas já passaram aqui para falar sobre a ABI, por exemplo? A ABI, muita gente. Então, foi importante a ABI na vida dessas pessoas. Né? Exato. Então, a existência desse culto na ABI. Exato. Então, assim, ter vocês aqui é mais uma confirmação de que, glória a Deus pela vida de vocês, por esse espaço aqui. Amém. E é isso. Uma coisa, pastor, que eu queria falar, para acabar a minha fala, né? Lembrar da minha querida amiga, pastora Isabel, né? Que eu não consegui falar sobre ela. Uma mulher
especial na minha vida, muito especial, minha amiga, É verdade. sabe? São poucas as pessoas que a gente tem, assim, Ela fala essa exatamente coisa de desse falar jeito de você. amiga, Ela sabe? fala assim mesmo. Ela é minha amiga, Ela eu fala, posso vou ligar pra minha dizer amiga Marilene. isso. E aí ela quer oração, ela liga pra mim, Marilene, eu tô precisando de oração nessa área, eu preciso de alguma coisa. Ligo para ela como minha pastora e minha amiga. Amém. E essa amizade já dura mais de 20 anos, muito mais. E graças a Deus por isso, porque nessa igreja a gente tem amigos, pastores, irmãos. Amém. E acima de tudo, nós temos o convívio com gente de Deus, né? Isso é que é importante. Amém. 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 Você saber que tem convívio com gente que ama Jesus e que é amado por Ele. Isso faz toda a diferença. Amém. Nossa festa do amor vai acontecer no dia 7 de setembro, conforme você falou. É um encontro de todas as nossas igrejas. E isso já acontece há muitos anos, a Muito festa do amor, tempo. nem sei em que episódio. Fantástico ir lá. Nós Um estamos, mas é um dia fantástico. especial. É. Inclusive, esse dia vai ser dia de batismo também. Nós vamos Também ter agora batismo. é. Nesse dia, o batismo geral, e aglutina-se lá 4 mil, 5 mil Por aí. pessoas. É um dia inteiro É. de festa, pregação Tudo do que é tipo de evangelho, comida e bebida. E o apelo. sítio tá bonito pra caramba. É, e é um momento muito especial e foi muito bem lembrado aqui. É isso aí, quer encontrar a Luiz Marilene, ó, banquinho de cimento, logo ali depois. Não é de cimento não, aquele banquinho aqui de ardósia, né? Aquele banquinho de ardósia. Pouquinho depois da cantina, logo ali atrás da cantina tem o primeiro banquinho, vocês vão encontrar ele lá, pode escrever que eu tô falando. Gente querida, nós somos gratos a Deus por esse testemunho tão lindo de vida, essa caminhada, porque receber Jesus como Salvador Amém. não é levantar a mão numa igreja qualquer. Receber Jesus como Salvador significa entregar a Ele a sua vida. Sim. É uma jornada de Isso. uma vida com Deus. E aí, quando a gente começa a chegar depois dos 50, dos 60 anos, que a gente olha para 70, trás 80. e vê o quanto Deus já fez. Amém. Isso é maravilhoso. Conta, quantas bênçãos o Senhor nos deu. Né? Dize-as de uma vez, diz um louvor antigo. Amém. E verás, surpreso, o quanto o Senhor te deu, o quanto o Senhor já fez. Glória a Deus. Essa é a jornada de quem anda com Deus, de quem anda com Jesus. Passamos por circunstâncias, dificuldades, doenças, todo tipo de problemas, como qualquer ser humano, com uma diferença. Jesus está ao nosso lado, o nosso bom Toda a amigo, diferença. o nosso bom Salvador está conosco. E o fato dele estar conosco é maravilhoso, porque mesmo quando não alcançamos a aparente vitória ou a cura da doença, o seu cajado, a sua presença nos consola, nos visita. Você precisa de Jesus. Amém. Você precisa entregar sua vida para Deus e entregar o resto dela para caminhar com Deus. Eu tenho certeza que você também será alvo das ricas bênçãos do Senhor. Amém. Queridos, muito obrigado, pastor. É uma pelo alegria carinho pra nós. de vocês terem vindo aqui nos atender a nosso convite. Que o Senhor Jesus abençoe vocês Amém, pastor. grandemente. Transmita o nosso carinho ao Luiz, né? A Debinha, aos seus netinhos. Que o Senhor Jesus continue com a boa mão sobre a vida de vocês. Amém. Amém. pastor. Um beijo. Pô, que bom ter vocês aqui. Muito bom. É isso, fechou. Que Deus nos abençoe e até o próximo podcast Na Real. Beijo grande, gente. Até a próxima. Abençoe, até a próxima. Amém.